Boa noite, irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu me chamo Felipe Dodge e estou aqui para gravar este vídeo em que vamos conversar um pouco sobre o mundo. Ele foi criado, ordenado e bom. Mas como pode então o pecado ter entrado no mundo? Quando eu gravava vídeos, eu usava um certo programa que ele me permitia colocar uma outra telinha em 3D. E lá sempre eu colocava as citações que eu usava, seja frases de santo, Bíblia, concílios. E, infelizmente esse programa parou de funcionar e eu estou tendo que gravar diretamente da webcam. Então, essas fontes secundárias que eu usar, eu vou ler aqui para vocês, tá certo? Infelizmente não vai ter como colocar na tela, tá certo? Então, vamos começar, né? O mundo ele foi criado, ordenado e bom. E disso, de uma coisa nós sabemos. O mundo ele foi criado por meio do Verbo eterno e com sabedoria. No livro de Sabedorias, capítulo 11, versículo 20, tem lá: Tu dispuseste tudo com medida, números e peso. No livro de Gênesis, ali no capítulo 1, em diversos versículos ali do capítulo 1, você encontra: E Deus viu que isto era bom, muito bom. A criação participa então da bondade de Deus. Foi uma criação para o homem. É um presente de Deus ao homem, uma herança que a ele foi confiada. E Deus está presente em toda a sua criação, no mais íntimo de cada uma de suas criaturas. Assim como nos diz o parágrafo 300 do Catecismo da Igreja Católica. Santo Agostinho, ele também fala um pouco sobre isso no seu livro lá de Confissões, né? Ele diz assim: Ele é maior do que há de maior em mim, e mais íntimo do que há de mais íntimo em mim. No livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, diz assim: Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, é Deus quem mantém e sustenta a criação. Ele não abandonou a sua criatura a si mesmo, em tempo algum, assim como querem os deístas, tá certo? Para quem não sabe quem são os deístas, tá certo? Uma breve definição, tá certo? Bem sucinta. Deístas foi uma heresia ali que misturou, teve uma porra louca ali com o teísmo gnóstico, que acreditava em Deus, que ele tinha criado o plano físico, certo? A Terra, o plano físico em geral, mas que só tivesse criado. Nele não se interfere, ele não interferia, esse Deus, o Criador. Tá certo? Basicamente é isso, é uma porra louca, tá certo? Essa heresia. Mas se você quiser saber um pouco mais, na internet você encontra muitos materiais que falam um pouco sobre isso, tá certo? Mas então, somos levados a nos perguntar: Deus, aquele que criou tudo segundo a medida, peso, números, aquele que disse que era bom, muito bom, como pode então nesta sua criação ter entrado o mal? A Bíblia nos revela que o sofrimento, a morte, ela entrou no mundo por causa do pecado, sim, mas somos levados a perguntar, na nossa frágil inteligência, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que o homem pecasse? Entendamos, certo? Se Deus impedisse o homem dos seus atos, interferisse na sua liberdade, impedisse o homem de cometer aquele ato, impedisse o homem de pecar, o homem não seria livre.
E sem essa liberdade dada por Deus, não seríamos uma bela criação. Isto é, não seríamos imagem e semelhança de Deus. E Deus, em todo o seu poder, ele poderia sim ter criado um mundo perfeito, mas em toda a sua sabedoria e bondade, ele quis criar um mundo. Como diz o nobre professor e teólogo Felipe Aquino, quis criar um mundo em estado de caminhada até a perfeição. Deus quer que tanto os anjos como os homens, inteligentes e livres, caminhem o seu destino último. Por opção livre, ele escolhe por aquilo. E por um amor preferencial. Mas, como se desviaram, tá certo? Agora eu abro aspas. Infelizmente, fecho aspas. O mal entrou no mundo. Mas, por que eu digo infelizmente entre aspas? Porque ó culpa feliz a dos homens. Porque se não fosse este mal, este pecado, nós não teríamos a graça de merecer um tal Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, que se deu em expiação dos pecados de muitos, né? Deu para entender um pouquinho, né, dessas aspas? Então, mas vamos lá, dar continuidade. Deus, ele não é, tá certo, a causa desse mal. Mas, entretanto, ele permite e respeita a liberdade da sua criatura. Mas, para que não nos confundamos, nós devemos ter em mente que Deus é Deus. Ele é capaz de tirar do mal um bem, sem modificar a essência. O mal continua sendo mal, mas Deus é Deus e ele consegue retirar dali um bem. Vamos ver então o que diz Santo Agostinho, tá certo? Em relação a isso, pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Na Bíblia nós temos exemplos disso, tá certo? Eu não vou ler aqui para não estender tanto este vídeo, mas eu peço que você leia o livro de Gênesis, no capítulo 45, os versículos do 7 ao 8. Só um minuto, gente. Deixa eu só confirmar aqui, tá certo? Eu acho que eu devo ter anotado errado. Não, vou usar essa outra passagem aqui, tá certo? É Gênesis, capítulo 5, versículo 20. Tá certo? Você confere lá, mas não tem. Acho que nem tem capítulo 45. Tá certo? Eu devo ter anotado errado, tá certo? Perdão. Mas, depois de você ter feito essa leitura, para um melhor entendimento do que esse nobre santo, o Agostinho falou, e lendo um pouco essa passagem, você vai conseguir entender melhor dessa mensagem, tá certo? Mas vamos lá. De um mal terrível, Deus sabe ali filtrar as coisas, sabe retirar um bem. E de um mal terrível, Deus salvou a vida do seu povo. Mesmo com a humanidade rejeitando o seu filho e condenando-o à morte, Deus soube tirar dali o nosso maior bem, que foi a nossa salvação. Deus, ele é o Senhor do mundo e da história. Mas os caminhos da sua providência
são desconhecidas. Somente no final, quando encontrarmos Deus face a face, é que teremos um pleno conhecimento dos caminhos pelos quais Deus quis ali conduzir a sua criação para o descanso do sábado eterno. Nós não devemos questionar a Deus. Nós devemos entender que a nossa inteligência ela é insuficiente, ela é pouca. Não é nada comparado à inteligência de Deus. Tá certo? Para podermos entender as suas razões. Tá certo? Então eu espero aqui ter transmitido um pouco um entendimento maior sobre isso. Tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigado por estarem assistindo esse vídeo até aqui, tá certo? A graça de Deus Pai esteja sempre com todos, né? Com todos nós, a sua paz. Tá certo? Amém. Então é isso. Boa noite, muito obrigado.